Empresa oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. A Organização Mundial da Saúde interrompe testes da hidroxicloroquina e reforça um alerta. O corticoide que ajuda pacientes de Covid internados em estado grave não funciona como prevenção. E pode ser altamente perigoso. O sistema de saúde entra em colapso em Natal. Manaus deixa de usar valas coletivas que foram um símbolo triste da tragédia da pandemia. Reflexos econômicos do coronavírus. O setor de serviços sofre uma queda recorde de quase 12%. Começa o pagamento da terceira parcela dos R$600 para quem tem direito ao Bolsa Família. Mas 2,5 milhões de brasileiros ainda estão na fila pelas primeiras. A maioria dos ministros do STF vota para manter aberto o inquérito das fake news. E rejeita o habeas corpus que pedia a exclusão do ministro Abraham Weintraub da investigação. Políticos e representantes da sociedade civil voltam a repudiar o que consideram ameaças à democracia e à Constituição em mensagens e discursos do presidente Jair Bolsonaro. O deputado Fábio Faria, do PSD, assume a recém-criada pasta das comunicações. A taxa básica de juros no Brasil cai pela 8ª vez seguida. E o que já era a mais baixa da história atinge um novo recorde. O Jornal Nacional está começando. O levantamento do consórcio de veículos de imprensa mostra que 46.665 pessoas morreram pela Covid-19 no Brasil desde o início da pandemia. De ontem para hoje foram confirmados 1.209 óbitos e 31.475 novos casos da doença. Com isso, o total de infectados no Brasil chegou a 960.309. A repercussão da notícia de que um corticoide ajudou pacientes com Covid-19 internados em estado grave acabou provocando uma preocupação a mais para a comunidade médica. É que o remédio pode ter o efeito exatamente contrário em pessoas com sintomas leves ou que sejam saudáveis e resolvam tomá-lo preventivamente. O corticoide pode agravar a doença ou aumentar o risco de contrair o vírus. Todos nós estamos querendo boas notícias. Foi o que tivemos ontem. O resultado preliminar de um estudo da Universidade de Oxford concluiu que um remédio antigo e barato reduziu o número de mortes por Covid-19 em pacientes internados em estado grave. A gente só precisa ter cuidado com o tamanho da empolgação com as boas notícias. Você prestou atenção ao que o Bonner falou? Em pacientes internados em estado grave. É só para esses pacientes. Porque o que aconteceu com outras medicações que apareceram como promessas, como avaliações iniciais, e que a gente viu aí que as pessoas esgotaram esses medicamentos nas farmácias. Então, é claro que diante desse cenário a gente fica preocupado. Em pacientes em estado grave, a Covid-19 provoca uma reação exagerada do nosso sistema imunológico. Na tentativa de se defender, nosso organismo produz inflamações intensas e que podem atingir várias partes do corpo: pulmões, rins, coração, vasos sanguíneos, intestino, cérebro. O medicamento que funcionou na pesquisa britânica é um imunossupressor, diminui nossas defesas exageradas, e também é um anti-inflamatório, combate essas inflamações. O estudo britânico mostrou que o medicamento, um tipo de corticoide, não teve benefício em pacientes com a doença em estado leve. Para quem não está internado em estado grave, o remédio pode até ser um risco à saúde. Esse médico, que participa de uma pesquisa no Brasil sobre o efeito desse remédio contra a Covid-19, diz que, ao baixar a imunidade num caso leve, o medicamento pode transformá-lo num caso grave. Eu tentar tirar a inflamação ou tirar a resposta imune numa fase inicial, eu prejudico o paciente porque o vírus fica livre, digamos, para se proliferar, podendo esse paciente que antes tinha uma doença leve, super bem controlada, evoluir para uma doença mais grave. É como se fosse, de fato, um tiro no pé, né? Eu estou tirando a chance que o organismo está tendo e está funcionando muito bem de combater a doença, dando uma medicação que diminui essa resposta imune. O médico ainda explica que o remédio também não serve como prevenção. Na verdade, ele está enfraquecendo o organismo dele,
e ficando mais sujeito, mais propício a pegar não só Covid, como outras infecções. O remédio também tem outros efeitos colaterais sérios. Por exemplo, ganho de peso, osteoporose, glaucoma, além do aumento da glicose no sangue e da pressão arterial. Se a pessoa está tomando por longo período, ela for uma pessoa hipertensa, ela vai ter um descontrole da sua pressão arterial, ela vai ter um descontrole do seu diabetes. A gente sabe que essas doenças são fatores de risco para a Covid grave. Então, a pessoa pode estar achando que está fazendo alguma coisa para bem e, na verdade, está prejudicando, inclusive aumentando o seu risco. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia afirma que a automedicação desse tipo de corticoide pode trazer riscos à vida, particularmente para os pacientes com diabetes, hipertensão e doenças cardíacas. Então, a boa notícia, que a gente pode comemorar, só vale para quem mais precisa dela: os pacientes internados em estado grave. A Organização Mundial da Saúde reforçou o alerta de que esse tipo de corticoide não deve ser usado como prevenção nem em pacientes com sintomas leves. E também anunciou que vai interromper os testes com a hidroxicloroquina em pacientes com Covid-19. O diretor-geral, Tedros Adhanom, comemorou os resultados do estudo britânico que confirmou a eficiência do uso do corticoide. Mas ressaltou que a notícia é muito bem-vinda apenas para os pacientes com quadros graves. Ele disse: precisamos de mais medicamentos para combater o vírus, incluindo os doentes com sintomas mais leves. O diretor executivo do Programa de Emergências, Mike Ryan, também comemorou com cautela. Não é hora de correr e mudar protocolos. As pessoas precisam ser treinadas. Precisamos entender quais doses devem ser aplicadas. É extremamente importante que este corticoide seja usado sob supervisão médica. Não é para casos leves, não é para a prevenção. Inclusive, pode até facilitar a replicação do vírus. A OMS anunciou que decidiu parar os testes com hidroxicloroquina no ensaio clínico que lidera, o projeto Solidariedade. Ela já tinha suspendido temporariamente no dia 25 de maio por precaução, temendo os riscos para os pacientes, mas retomou os testes na semana seguinte. Hoje, o motivo foi outro. As evidências não mostraram uma redução na mortalidade. A decisão foi tomada com base em dados do projeto Solidariedade e também em dados da Universidade de Oxford, a mesma que fez o anúncio sobre o corticoide. Perguntei ao chefe de emergências como a OMS vê a situação do Brasil. Mike Ryan respondeu que a epidemia ainda é bastante grave no país. Falou que há sinais de que a situação está se estabilizando, mas avisou: já vimos isso em outros países e depois os números decolaram novamente. O momento é de extrema cautela. Lembrou que o foco deve ser manter o distanciamento social e a higiene, reduzir aglomerações e ajudar os mais pobres. Segundo ele, o Brasil tem um bom histórico no combate a doenças infecciosas. E se tudo for feito com o total comprometimento do governo, dos estados e da população, o país vai sair da crise o mais rapidamente possível. Ao encerrar a entrevista coletiva, o chefe da OMS fez um agradecimento aos jornalistas. Disse que 127 jornalistas morreram em 31 países por causa da Covid-19 em 3 meses. E que outros foram assediados e detidos enquanto cobriam a pandemia. E concluiu: os jornalistas são essenciais para passar mensagens de saúde pública que salvam vidas. Eles jamais devem ser alvo de violência. They should never be a target for violence. Depois de uma semana sem vagas de UTI, o governo do Rio Grande do Norte admitiu que o sistema de saúde de Natal colapsou. As irmãs Maria Gorete e Maria José estavam internadas com a Covid-19 e morreram no intervalo de 5 horas. A mãe delas já tinha sido vítima da doença. Eu não sei explicar o tamanho da dor que a família sente. Só Deus sabe o quanto está sendo doloroso de perder 3 pessoas em menos de 15 dias de uma forma tão cruel.
Dona Raimunda também morreu num hospital de Natal, depois de esperar 8 dias por um leito de UTI. Infelizmente, o Estado não conseguiu chegar com a UTI para ela, mas ela está nas mãos de Deus. De acordo com a Secretaria de Saúde, nas últimas 24 horas, o Rio Grande do Norte teve o maior número de mortes registradas desde o início da pandemia, 41. A taxa de ocupação de leitos de UTI continua em 100% na região metropolitana de Natal. E, pela primeira vez, o governo admitiu o colapso na rede pública de saúde da capital. Infelizmente, é o recorde, né? Esse número está um número crescente ainda, infelizmente. Nós estamos numa fase muito difícil. Você percebe que há um colapso muito em Natal, né? E há um colapso relativo na região metropolitana. Hoje, de novo, teve fila para fazer os testes rápidos de diagnóstico. Ontem, dos 1.033 exames, 319 deram positivo, mais de 30%. Se a gente não quiser aqui, mais uma vez, daqui a 10 dias, dando notícia que está 100% ocupado, que tem fila, nós precisamos garantir o isolamento social agora. Mantida a progressão, nós podemos abrir os leitos que forem, está certo? Nós vamos ter dificuldade de ter suficiente. Nessa semana, Curitiba atingiu a maior taxa de ocupação de leitos de UTI desde o começo da pandemia. A capital do Paraná está em alerta. No dia 1º de junho, 49% dos leitos do SUS, exclusivos para a Covid, estavam ocupados. A taxa subiu para 63% no dia 10. Ontem foi a 85%, a mais alta desde o início da pandemia, e hoje está em 84%. Com o agravamento da situação, a Secretaria Municipal de Saúde prometeu ampliar o número de leitos de UTI nos próximos dias. O maior hospital público do Paraná deve abrir mais de 30 até a semana que vem. Curitiba tem 2.489 casos confirmados e 94 pessoas já morreram por causa do coronavírus. Tem gente brincando com isso. Não é leito de UTI, gente. Não é só isso. Nós temos leito de UTI, podemos ativar mais, mas vidas não voltam. Vidas não voltam. Em todo o estado, o número de casos confirmados disparou. Mais de 11 mil pessoas foram contaminadas. É mais que o dobro do registrado no começo do mês. E já são 386 mortes. Curitiba e outras cidades da região metropolitana vão adotar o mesmo protocolo sanitário. O anúncio foi feito hoje. O objetivo é diminuir a circulação de pessoas e conter a transmissão do vírus. Entre as medidas estão horários escalonados para o comércio, a proibição de aglomerações em praças e parques e o reforço nas orientações para o isolamento social dos idosos. O secretário estadual de Saúde não descarta a possibilidade de lockdown. Queremos não chegar nisso, mas se for necessário, nós vamos ter que também colocar essa carta na mesa como sendo uma opção a ser utilizada. De ontem para hoje, o Piauí teve o maior registro diário de casos de Covid, 678. São agora mais de 12 mil, 5 vezes o número registrado há um mês. O governo do estado interrompeu o plano de reabertura. Só podem funcionar serviços essenciais, construção civil e concessionárias de veículos. Uma paciente com Covid-19 que passou por uma cesariana de emergência em São Paulo teve que esperar mais de 2 meses para pegar a filhinha recém-nascida no colo. Na periferia da Zona Leste de São Paulo, uma casa vestida de festa e cheia de expectativa. Para os 2 filhos, para o marido, foram mais de 2 meses de uma ausência doída. Em todo momento, né? Todo canto que você olhar, você sente vazio. Não vê ela para dormir, para comer, para almoçar, para tudo. O feirante José Hilton já vinha lidando com as dificuldades econômicas quando a Covid-19 ameaçou levar um bem ainda mais precioso, a mulher e a filha que esperavam. Vai ter que fazer cesárea às pressas, porque não tem tempo, tem que fazer às pressas dela, senão é arriscado morrer a criança e ela. Aí eu fiquei muito triste. Era domingo de Páscoa quando a equipe do Hospital das Clínicas de São Paulo decidiu que a paciente em estado gravíssimo e entubada precisaria de uma cesariana de emergência. A cirurgia foi improvisada no leito da UTI. Existia um quadro grave respiratório da mãe e o quadro de sofrimento fetal, mas a bebê nasceu e ela chorou.
e ela foi recebida pela equipe de neonatologia e o parto, ele correu sem nenhuma complicação e foi um momento realmente abençoado e que marcou todo mundo que estava lá. Elisa Vitória nasceu com saúde. Pouco mais de um mês depois, foi para casa nos braços do pai e da tia. A mãe, Maíra, conheceu e se despediu da filha pelo celular. Olha a mãezinha que tá vendo aqui, gente. Foram mais 2 meses de luta contra a Covid-19. Maíra é vigilante e descobriu a doença depois de uma internação por infecção urinária. Peregrinou por 2 hospitais privados até chegar ao HC. Hoje, se despediu da equipe. Finalmente, 66 dias depois do parto, a Maíra vai viver aquele momento que normalmente as mães experimentam logo depois do nascimento. A hora de pegar o bebê no colo, de sentir o cheirinho dele. Um momento que a Covid-19 adiou tanto. Elisa Vitória enfeitada, os cuidados, a emoção dos pais. Maíra chegou de ambulância, ainda necessita de oxigênio. Foi recebida com aplausos dos vizinhos e depois das doses de álcool gel, as doses generosas de amor. De uma mãe que não viu o próprio parto, mas que se sente renascida. Ela é linda, perfeita. É o pingo de luz. Quando eu estava lá na UTI, muitas morreram, assim, bem perto de mim. Eu fiquei em desespero, vendo aquelas pessoas morrer. Eu pensei que ia morrer, mas graças a Deus, Deus me deu vitória, né? Deus me deu outra vida, uma vida nova. No Recife, uma mulher de 101 anos recebeu alta depois de 1 semana num hospital de campanha. A dona Maria precisou de 1 dia na UTI, recebendo oxigênio. Isso surpreendeu os médicos por se recuperar tão rápido. Ela já está em casa, na Zona da Mata de Pernambuco. A Prefeitura de Manaus anunciou nesta quarta-feira o fim dos enterros em valas coletivas. Durante os últimos 2 meses, centenas de pessoas foram sepultadas em grandes fossas no cemitério municipal, num ritual triste que simbolizou como nenhum outro a tragédia da pandemia no Brasil. Segundo a Prefeitura, a redução no número de mortes permitiu que o procedimento fosse abandonado. Florianópolis contabiliza oficialmente 9 mortes por Covid-19. 9. E com a curva de contágio sob controle, a Prefeitura reabriu o transporte coletivo depois de 3 meses. Foi um dia de retorno, mas está na cara que nada será como antes. A proteção no rosto e a higienização das mãos agora são rotinas obrigatórias. Lavar as mãos, passar álcool em gel, se cuidar, né? Não ficar muito perto. A temperatura dos motoristas e cobradores são conferidas na garagem e nos terminais. Todos os ônibus são equipados com câmeras de segurança. Aqui na central de monitoramento, os fiscais conseguem ver se as janelas estão abertas, se os passageiros, motoristas e cobradores estão usando máscara e também conseguem checar a lotação. Os ônibus só podem rodar com 40% da capacidade. Numa das linhas hoje cedo, os fiscais precisaram agir para evitar a aglomeração. Depois de poucos minutos de conversa, alguns passageiros desceram e o ônibus pôde seguir viagem. Outra ajuda tecnológica é esse sistema aí. Com o celular, o passageiro faz o check-in quando entra no ônibus. As informações vão para a Secretaria Municipal de Saúde. Se no futuro algum passageiro for diagnosticado com Covid-19, vai ser possível rastrear os outros que fizeram a viagem com a pessoa infectada. 25 mil passageiros já se cadastraram no sistema. Eu acho que todos são fiscais, um vai cobrando do outro, porque se não seguir e os números piorarem, eu vou ser obrigado a fechar. E não é isso que a gente deseja. A gente tem alguns números positivos, não há dúvida, mas ela não é uma vitória consistente e permanente. Não estamos voltando ao normal, não é uma situação de como era antes. Se não for estritamente necessário, não saia de casa e não circule dentro do transporte coletivo. Segundo o boletim do Ministério da Saúde, o Brasil tem 955.377 infectados pelo novo coronavírus. 32.188 casos foram registrados de ontem para hoje. O número de mortes, segundo o Ministério, chegou a 46.510, 1.269 registrados nas últimas 24 horas. A enfermeira Joyce Martins Tavares trabalha num hospital universitário em Niterói, no estado do Rio, e fala sobre a experiência de enfrentar a pandemia e a necessidade de proteger a família.
Eu moro com os meus pais, que têm problemas pulmonares crônicos, e meu filho, de 5 anos, que é autista. E graças a um projeto desenvolvido pela Universidade Federal Fluminense, chamado Hospedagem Solidária, tanto os outros servidores como eu, que moram com pessoas do grupo de risco, estão podendo ficar em um hotel para não precisar voltar para suas residências e dar um pouco mais de tranquilidade para a gente, para nossas famílias. Não é uma decisão fácil, não foi uma decisão fácil de ser tomada. Afinal de contas, a gente está abrindo mão do convívio das pessoas que a gente mais ama. Então, eu desejo muita força para todos os colegas que estão na mesma situação que eu e que a gente renove nossa fé, nossa esperança de que isso tudo vai acabar, tudo vai se resolver. A seguir, o setor de serviços tem queda recorde em abril. Começa o pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial. Mas milhões de brasileiros ainda aguardam as 2 primeiras. O governo começou a pagar hoje a terceira parcela do auxílio emergencial aos inscritos no Bolsa Família. Mas quase 2,5 milhões de brasileiros ainda estão esperando os primeiros 2 pagamentos. O governo promete concluir o pagamento da terceira parcela até o dia 30 de junho, liberando a ajuda de R$ 600 ou R$ 1.200 para 13,5 milhões de famílias inscritas no Bolsa Família. Mas o Ministério da Cidadania ainda não informou quando vai pagar essa terceira parcela para os outros beneficiários com direito, os trabalhadores informais e os que estão no cadastro único do governo federal. Tem gente que ainda nem recebeu a primeira parcela. Paula é mãe solteira e está desempregada há 2 anos. Ela fez o cadastro em abril, mas o pedido foi negado porque o governo diz que outra pessoa da família dela já recebeu. Paula diz que a mãe recebeu, mas não mora com ela há anos. Mas como eu sinto que minha família agora só eu e meu filho, eu já moro sozinha há 8 anos. No aplicativo da Caixa que eu baixei, está esse negado e motivo mesmo já recebeu. E não dá para eu refazer, porque diz CPF já cadastrado. E não é justo. Eu achei muito injusto e não tem onde contestar. E eu estou precisando. Solange é costureira e está sem renda. Ela recebeu a primeira parcela, mas não a segunda. Diz que o aplicativo da Caixa informa que o dinheiro saiu no dia 10 de junho, mas até hoje não caiu na conta dela. Tá difícil, porque o benefício é uma ajuda, é uma emergência mesmo, para a gente comer. E as contas, não para de chegar. E a gente ainda está passando sufoco mesmo. O governo diz que liberou dinheiro para mais de 63 milhões de pessoas desde o início de abril. Mas 2.450.000 pedidos ainda aguardam análise da Dataprev para saber se vão receber o auxílio.
A Defensoria Pública da União já abriu 71 mil processos para apoiar pessoas que tentaram e não conseguiram receber o auxílio por algum problema no cadastro. A Defensoria fechou um acordo com o Ministério da Cidadania e, a partir de segunda-feira, defensores em 70 cidades do país terão acesso a uma plataforma para analisar os dados. Os bancos de dados não estão sempre atualizados. Justamente por algumas dessas hipóteses de bancos de dados que não refletem mais a realidade, que a Defensoria, então, vai poder apresentar alguns documentos específicos, e esses documentos vão poder sobrepujar o banco de dados que está defasado. Enquanto esses brasileiros ainda tentam comprovar que têm direito à ajuda, o governo federal promete estender o pagamento do auxílio emergencial. No começo do mês, o presidente Jair Bolsonaro disse que vai prorrogar o pagamento por mais 2 meses, mas não entrou em detalhes. A tendência é que essas 2 novas parcelas sejam menores, de R$ 300. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, defende o pagamento de 2 ou 3 parcelas no valor integral de R$ 600. O Ministério da Cidadania informou que a Paula pode recorrer à Defensoria da União com os documentos e contestar a negativa para o pedido de benefício. Sobre a Solange, a Caixa informou que faz o depósito na conta do banco indicado pelo beneficiado. O setor de serviços teve uma queda recorde em abril, o primeiro mês em que as restrições impostas pela pandemia já vigorava, desde o início, as restrições já vigoravam. E é exemplo do que acontece com comerciantes, muitos donos de pequenos negócios ainda sofrem para conseguir o crédito prometido pelo governo. Restaurante que é patrimônio cultural do Rio, no centro da cidade. Quando o português Basílio serviu os primeiros pratos 65 anos atrás, não imaginava que o negócio daria tão certo. E nem que o neto, Rigo, chegasse a 2020 numa situação tão crítica. O nosso faturamento agora caiu 95%. A gente está trabalhando só com delivery, mas não dá para pagar nossas contas. Largo de São Francisco da Prainha, cheio de bares e restaurantes. Dá até pena a gente ver esse lugar assim. Efeito da pandemia que atingiu para valer o setor de serviços. O IBGE registrou uma queda histórica nas atividades desse setor no mês de abril, em comparação com o mês de março deste ano. O tombo foi de quase 12%, o pior resultado desde o início da série, em 2011. Desde fevereiro, o acumulado já é de 18,7% de retração. Em abril, houve queda nas 5 atividades acompanhadas pela pesquisa. Os serviços prestados às famílias tiveram o mergulho mais profundo. Aí entram bares, restaurantes, hotéis, salões de beleza, academias, casas de espetáculo. Depois vem os serviços de transporte e correios, puxados para baixo pelas empresas de transportes aéreo e terrestre. Números muito ruins para atividades que representam 30% do PIB, a soma dos bens e serviços produzidos em um determinado período, e que empregam mais de 13 milhões de brasileiros. O economista Otto Nogami ressalta que agora, quando muitas cidades começam a reabrir a economia, é muito importante que o crédito prometido pelo governo federal esteja, de fato, disponível. Haveria necessidade de que esses pequenos, micros e médios empresários do setor de serviços, tivessem o mais rapidamente possível essa disponibilidade de recursos para poderem, na abertura, retomarem as suas atividades sem muito atropelo. Agora, à medida que essa concessão dessa ajuda começa a se postergar, então é inevitável. Muitos dessas empresas atuantes nesse setor terão que encerrar a atividade definitivamente. E isso é ruim para a economia. Péssimo para a Alessandra. Ela tem 2 lojas de uma franquia de depilação fechadas há 3 meses. O governo anunciou o primeiro programa para ajudar donos de pequenos negócios no fim de março. Ela entrou com o pedido logo depois. Já são 63 dias de espera. E a posição é a mesma. Está sendo avaliado, estamos verificando, está na mesa de crédito e a gente não tem resposta. Sou devedora de todas as contas. Não tem nada pago, não entra dinheiro na empresa. O Rigo tinha 2 restaurantes, já fechou um, demitiu 20 pessoas e espera há 1 mês e meio a concessão do empréstimo para manter vivo o sonho do seu Basílio. Sem empréstimo, balbal. Vai ter que fechar. Mais uma marca histórica aí deixando o Rio de Janeiro.
O Ministério da Economia afirmou que tem tomado todas as providências para que o crédito chegue aos donos de micro e pequenos negócios. A Federação Brasileira de Bancos declarou que em 2 meses as instituições financeiras liberaram mais de 3 bilhões e 800 milhões de reais em financiamentos. Empresas estão ajudando trabalhadores essenciais a atravessar a crise. O Grupo CCR, uma das maiores companhias de concessão de infraestrutura da América Latina, doou mais de 6 milhões de reais para o combate ao novo coronavírus. A empresa distribuiu 350 mil kits de alimentação e higiene e mais de 38 mil vales para refeições. O Grupo CCR atua em 6 estados e disponibilizou para caminhoneiros 50 mil consultas médicas pela internet com foco no combate à Covid-19. A empresa também fez mais de 25 mil atendimentos médicos presenciais nos postos do programa Estrada para a Saúde. O fundamental é dar condições de mobilidade para esses prestadores de serviços essenciais. Por isso, a nossa atenção especial aos caminhoneiros e caminhoneiras, e temos certeza que a gente pode ajudar muito o país nessa retomada. O Banco Central cortou a taxa básica de juros em 0,75 ponto percentual para 2,25% ao ano. É a nova mínima histórica. O corte de juros é uma forma de estimular os investimentos e o consumo. O Banco Central afirmou que a pandemia do novo coronavírus continua afetando a economia mundial, mesmo com os pacotes de ajuda dos governos. E que a economia brasileira, que já tinha caído no primeiro trimestre, vai desacelerar ainda mais no trimestre que termina agora em junho. O governo federal anunciou a liberação de 236 bilhões de reais para o próximo Plano Safra, que começa em julho. São quase 13 bilhões de reais a mais do que na safra passada. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que o plano ajuda o país na retomada econômica pós-pandemia. Nesse momento desafiador pelo qual ainda passa o Brasil e o mundo, se torna ainda mais importante garantir a nossa próxima colheita, para que continuemos a bater recordes de produção de alimentos. A agropecuária brasileira será um dos principais motores da retomada econômica após o Covid-19, que impôs uma situação dramática, nunca vista em esfera global. A seguir, a maioria dos ministros do STF vota para manter aberto o inquérito das fake news. Políticos representantes da sociedade civil voltam a repudiar declarações do presidente Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal já formou maioria pela legalidade do inquérito sobre as fake news.
No segundo dia de julgamento, 8 ministros afirmaram que são constitucionais as investigações sobre ofensas e ameaças a ministros da Corte e sobre a disseminação de informações falsas. O partido Rede Sustentabilidade questionou a legalidade do inquérito das fake news pela forma como foi instaurado por decisão de ofício do presidente da Corte, Dias Toffoli, sem o pedido da Procuradoria-Geral da República. E também a competência do STF, que, segundo a ação proposta pela rede, acumularia as funções de investigar, acusar e julgar nesse inquérito, que tem como vítimas os próprios integrantes do Supremo. Na última quarta-feira, o relator, ministro Edson Fachin, afirmou que o inquérito é constitucional e estabeleceu algumas condições. A investigação deve ser acompanhada pelo Ministério Público e os advogados devem ter acesso aos autos. Também disse que o inquérito deve proteger a liberdade de expressão e de imprensa, mas ressaltou que esquemas de financiamento e divulgação em massa de ofensas e ataques devem ser investigados. Logo depois do voto de Fachin, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito das fake news, apresentou em números os acessos da Procuradoria-Geral da República e das defesas dos investigados às apurações. Alexandre de Moraes considerou que todos os pontos relacionados pelo ministro Edson Fachin já estão sendo cumpridos nas investigações. Ao votar hoje pela manhã, o ministro Alexandre de Moraes esclareceu que o regimento interno do STF, em que foi baseada a instauração do inquérito, é compatível com a Constituição. O regimento prevê que, quando há crime contra os ministros do Supremo, o presidente do STF pode determinar a instauração do inquérito e indicar o relator, como foi feito nesse caso. Moraes citou ainda exemplos das ameaças feitas aos ministros e parentes, um dos focos da investigação, deixando claro que isso não é liberdade de expressão, e sim incitação ao crime. Que estuprem e matem as filhas dos ordinários ministros do Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. Em nenhum lugar do mundo isso é liberdade de expressão. Isso é bandidagem. Isso é criminalidade. Postagem realizada por uma advogada do Rio Grande do Sul, incitando o estupro, incitando violência sexual contra a filha de ministros do Supremo Tribunal Federal. Se acabarem com a prisão em segunda instância, só nos resta jogar combustível e tocar fogo no plenário do Supremo Tribunal Federal com ministros Barbies dentro. Aonde está aqui a liberdade de expressão? Terceira, ataques cibernéticos em meios institucionais de alguns ministros, com ameaças de a membros da corte e de seus familiares. A Constituição não permite que criminosos se escondam sob o manto da liberdade de expressão, utilizando esse direito como verdadeiro escudo protetivo para a prática de discursos de ódio, discursos antidemocráticos, ameaças, agressões, para a prática de infrações penais e toda sorte de atividades ilícitas. Não é isso que a Constituição consagra. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, das instituições e da honra alheia. O terceiro voto pela legalidade do inquérito das fake news foi do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele concordou que não há impedimento constitucional para que a instauração desse inquérito tenha sido por iniciativa do presidente da Corte e afirmou que as ameaças aos ministros e parentes não podem ser confundidas com liberdade de expressão. Mas a democracia não tem espaço para a violência, para as ameaças e para o discurso de ódio. Isso não é liberdade de expressão. Isso tem outro nome, isso se insere dentro da rubrica maior, que é a criminalidade. A democracia comporta militância, sim.
militância progressista, militância conservadora, faz parte da vida. Agora, quem recebe dinheiro para fazer campanhas de ódio não é militante. Primeiro, é mercenário, que recebe dinheiro para a causa. E segundo, é criminoso, porque atacar as pessoas com ódio, com violência, com ameaças, não é coisa de gente de bem. É gente capturada pelo mal. A ministra Rosa Weber deu o 4º voto pela legalidade do inquérito, seguindo os argumentos do relator. O ministro Luiz Fux foi o 5º a votar pela legalidade do inquérito. Ele ressaltou que as ameaças e informações falsas são criminosas, equiparáveis a atos de terrorismo. Estamos aferindo fatos gravíssimos que se enquadram no Código Penal, se enquadram na Lei de Segurança Nacional, se enquadram na Lei de Organização Criminosa e, mais ainda, são atos lindeiros aos crimes equiparáveis ao terrorismo. E o que diz a Constituição? Um dos fundamentos da República é o repúdio ao terrorismo. E esses atos que estão sendo praticados é o germe inicial de instalação no Brasil de atos de terrorismo contra a corte, manifestações de atentado contra o prédio, contra os ministros, visando exatamente elevar o temor, no afã de fazer com que os juízes percam aquilo que é da essência da jurisdição, que é a sua independência. O voto da ministra Carmen Lúcia formou maioria pelo entendimento de que o inquérito é constitucional. Liberdade de expressão é gênero de primeira necessidade na democracia. Liberdade de imprensa é artigo imprescindível na cesta básica dos direitos fundamentais. Portanto, estes estão assegurados e o testemunho histórico deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de garanti-los. Liberdade rima juridicamente com responsabilidade, mas não rima juridicamente com criminalidade, menos ainda com impunidade de atos criminosos ou que podem vir a ser investigados e sobre eles concluídos, cuidar-se de atos criminosos. O ministro Ricardo Lewandowski também votou pela legalidade do inquérito das fake news e ressaltou que o relator Alexandre de Moraes deu, sim, acesso aos autos a todos os advogados e à Procuradoria-Geral da República. O último a votar hoje foi Gilmar Mendes, o 8º pela legalidade do inquérito das fake news, ou seja, unanimidade até agora. A sessão foi encerrada. O julgamento será concluído amanhã, com os votos dos demais 3 ministros, Marco Aurélio, Celso de Mello e o presidente da Corte, Dias Toffoli. O Supremo Tribunal Federal rejeitou por 9 votos a 1 o habeas corpus apresentado pelo ministro da Justiça, André Mendonça, para tentar tirar o ministro da Educação, Abraham Weintraub, do inquérito das fake news. O julgamento foi no plenário virtual do Supremo, pela internet. A maioria dos ministros seguiu o voto do relator Edson Fachin, que não chegou a analisar o mérito do pedido e rejeitou o habeas corpus por questões processuais. O ministro Marco Aurélio Mello foi o único voto a favor de julgar o habeas corpus. O ministro Alexandre de Moraes se manifestou impedido de votar porque é o relator do inquérito das fake news. A extremista Sara Giromini foi transferida da Superintendência da Polícia Federal para um presídio feminino em Brasília. A extremista teve a prisão temporária decretada na segunda-feira. Hoje, logo após a transferência, o namorado dela, Giovanni Furtado Rodrigues, soltou fogos de artifício ao lado do presídio e foi preso por perturbação do trabalho ou do sossego. Ele assinou termo de comparecimento à Justiça e foi solto. Ontem, Sara e outros 3 presos ficaram calados em seus depoimentos. Eles são integrantes do Grupo 300 do Brasil, de apoio ao presidente Jair Bolsonaro e suspeitos de financiar e organizar atos antidemocráticos. As investigações foram abertas a pedido da Procuradoria-Geral da República e autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes. A Polícia Federal ainda tenta prender outros 2 integrantes do grupo que estão foragidos. Sara Giromini também é investigada em outro inquérito,
que apura a produção e disseminação de fake news e ataques ao Supremo. No fim de maio, quando foi alvo de uma ação da Polícia Federal nesse inquérito, Sara gravou um vídeo com insultos e ameaças ao ministro Alexandre de Moraes, relator. Hoje, a Procuradoria da República no Distrito Federal acusou a extremista de injúria e ameaça. E com a denúncia, o próximo passo é a Justiça decidir se ela passará a responder processo por esses 2 crimes. A defesa de Sara Giromini lamentou a transferência para o presídio antes que a Justiça analisasse o pedido de habeas corpus. Segundo o advogado, Sara tem sofrido ameaças de morte de dentro do presídio. Ele diz também que ainda não teve acesso aos autos sobre os motivos da prisão. Políticos representantes da sociedade civil voltaram a repudiar mensagens e discursos do presidente Jair Bolsonaro que consideram ameaçar a democracia. Nessas manifestações, Bolsonaro não chegou a mencionar explicitamente as investigações de apoiadores dele sobre financiamento de atos inconstitucionais. As primeiras declarações do presidente Bolsonaro foram ontem à noite. 10 mensagens postadas em sequência. O presidente disse que o governo dele sempre esteve ao lado da democracia e da Constituição, sem autoritarismos. Falou que vem suportando abusos, mas não deu exemplos. Bolsonaro afirmou que os abusos presenciados por todos nas últimas semanas foram recebidos pelo governo com a mesma cautela de sempre, cobrando com o simples poder da palavra, o respeito e a harmonia entre os poderes. O presidente disse que essa tem sido a postura dele, mesmo diante de ataques concretos. O presidente disse que quer, acima de tudo, preservar a democracia e fingir naturalidade diante de tudo o que está acontecendo só contribuiria para a sua completa destruição. Nas palavras de Bolsonaro, nada é mais autoritário do que atentar contra a liberdade de seu próprio povo. Ainda de acordo com Bolsonaro, só pode haver democracia onde o povo é respeitado, onde os governados escolhem quem irá governá-los e onde as liberdades fundamentais são protegidas. É o povo que legitima as instituições e não o contrário. Isso sim é democracia. Bolsonaro concluiu dizendo que luta para fazer a parte dele, mas não pode assistir calado enquanto direitos são violados e ideias são perseguidas. E afirmou que tomará todas as medidas legais possíveis para proteger a Constituição e a liberdade dos brasileiros. Hoje de manhã, em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, Bolsonaro voltou ao tema, mas em um tom mais duro. Falou que não será o primeiro a agir. E se referindo às medidas do Supremo que investigam atos antidemocráticos e inconstitucionais, o presidente disse que estão abusando, sem dar nomes, e que está chegando a hora de tudo ser posto no seu lugar. Eu estou fazendo exatamente o que tem que ser feito. Eu não vou ser o primeiro a chutar o pau da barraca. Tá certo. Eles estão abusando. Demais. Tá? Isso está olhos vistos. O ocorrido no dia de ontem, no dia de hoje, quebrando sigilo parlamentar, não tem história nenhuma visto numa democracia o mais frágil que ela seja. Então está chegando a hora de tudo ser colocado em devido lugar. Está chegando a hora de nós acertarmos o Brasil no rumo da prosperidade e todos, sem exceção, entender o que é democracia. Sim. Democracia não é o que eu quero, nem você, o que um poder quer, o que outro poder quer. Está chegando lá, fique tranquilo. E mais uma vez o presidente Bolsonaro voltou a tocar no assunto durante a posse do novo ministro das Comunicações. Na presença dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do STF, Dias Toffoli, Bolsonaro recuou para um tom mais ameno em relação à conversa com os apoiadores mais cedo. Bolsonaro falou que todos os poderes têm que estar comprometidos com a Constituição. O nosso povo respira liberdade. Temos uma Constituição pela frente, que pese alguns de nós até não concordar com alguns artigos, mas temos um compromisso, todos nós, do Judiciário, do Legislativo e do Executivo, de honrá-la e respeitá-la para o bem comum. E tenho certeza que, respeitando cada artigo da nossa Constituição, nós atingiremos o nosso objetivo para o bem de todos. As declarações do presidente repercutiram na Câmara e no Senado. O líder do governo no Congresso disse que existem extremismos dos dois lados. Citou o atentado contra Bolsonaro na campanha e afirmou que é preciso respeitar a independência dos poderes.
Colocar as coisas no seu devido lugar significa ter um marco com relação a fake news, a atuação de grupos antidemocráticos, grupos extremistas, mas principalmente respeitar a independência e a harmonia dos poderes. Nós precisamos de uma legislação clara com relação aos crimes recentes cometidos por todas as correntes políticas do país. O presidente do PSDB criticou as novas ameaças. É lamentável e perigoso a rotina com que o presidente da República demonstra o seu desapreço pelas instituições do Estado brasileiro. Na defesa do interesse de terceiros, continua fazendo ameaças veladas às instituições democráticas. Nós gostaríamos que o presidente da República utilize a sua capacidade de se degladiar para se dedicar a cuidar o enfrentamento da Covid-19, que já matou dezenas de milhares de brasileiros. O líder do PDT no Senado disse que o presidente tem que parar de fazer ameaças a outros poderes. Nós repudiamos, não aceitaremos nenhum tipo de ameaça dessa e o Congresso Nacional estará aqui pronto para ajudar a fazer cumprir a Constituição Federal. O líder do Cidadania na Câmara disse que o presidente tem que trabalhar e não criar crises. Colocar as coisas no lugar é respeitar os mortos que já ocorreram, é respeitar a gravidade da crise, que isso ocorra. E o presidente precisa dar o exemplo. O deputado Fábio Trade, do PSD, disse que o Supremo está trabalhando para defender a democracia. Em mais uma declaração despropositada, o presidente da República diz que está chegando a hora de tudo ser colocado no devido lugar. Afinal, o que pretende com esta declaração? Está prenunciando alguma medida que visa romper com o Estado de Direito? Está ameaçando o Poder Judiciário por não concordar com suas decisões? Está anunciando uma ruptura com a ordem jurídica estabelecida? Lamentavelmente, o que estamos assistindo é um presidente que se solidariza com os suspeitos de praticarem crimes, lançando ameaças sobre a instituição que está trabalhando para combatê-los em defesa da democracia. O vice-líder do PL na Câmara, deputado Marcelo Ramos, reforçou que um poder não pode tentar se impor aos outros. Ao contrário do que insinua o presidente, as coisas no Brasil estão exatamente no lugar que deveriam estar. O legislativo está legislando, o judiciário está julgando e o executivo está executando. O que tira as coisas do lugar, o que desarruma, é um poder inconformado com a decisão de outro buscar caminhos fora da democracia e da Constituição. Representantes de entidades do meio jurídico também criticaram as declarações de Bolsonaro. O presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República disse que a democracia exige obediência às decisões da Justiça. Democracia não significa apenas a eleição daquele candidato que exerce as funções de presidente da República. Democracia pressupõe também o respeito ao livre funcionamento dos demais poderes, do poder legislativo e do poder judiciário. Quem discorda das decisões do poder judiciário em respeito à democracia pode sim criticar essas decisões, pode sim recorrer, nunca descumprir ou desrespeitá-las. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil pediu respeito às decisões do Supremo e o fim das ameaças do presidente. Ele, assim como todos os brasileiros, deve obediência às decisões do Poder Judiciário. Também é muito importante, e já passou da hora, de cessarem as declarações dúbias que geram um clima de instabilidade institucional, manifestações antidemocráticas que são inadmissíveis em um Estado democrático de direito. A posse do deputado federal Fábio Faria, do PSD, como novo ministro das Comunicações foi hoje de manhã. Agora são 23 ministérios, 8 além do prometido por Jair Bolsonaro na campanha eleitoral. A pasta das comunicações é um desmembramento do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações. Entre as atribuições estão as políticas de telecomunicações, radiodifusão, comunicação e divulgação do governo federal. O Ministério das Comunicações será responsável pelos Correios, Telebrás, Agência Nacional de Telecomunicações e EBC, Empresa Brasil de Comunicação, canal público do governo. E a cerimônia de posse foi concorrida. Contou com os presidentes do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, da Câmara, Rodrigo Maia. O do Senado, Davi Alcolumbre, teve um imprevisto e não chegou a tempo.
Além de parlamentares, políticos, ministros, representantes das empresas de comunicação estiveram presentes. O novo ministro, Fábio Faria, é deputado federal pelo PSD do Rio Grande do Norte. Foi uma escolha pessoal do presidente Jair Bolsonaro. No quarto mandato, Fábio Faria tem excelente trânsito no Congresso, no Judiciário e no Palácio do Planalto. No cargo de ministro, ele vai cuidar da verba de publicidade do governo federal, que estava nas mãos de Fábio Weingarten, na Secretaria de Comunicação da Presidência da República. A estrutura da SECOM vai para o novo ministério, onde Weingarten será secretário executivo. Fábio Faria foi chamado para melhorar a articulação política e a comunicação do governo. No discurso de posse, diante dos chefes dos três poderes, o novo ministro das Comunicações aproveitou para pregar o diálogo, a pacificação do país. Segundo ele, mais do que nunca agora, no momento de crise e pandemia. Fábio Faria afirmou que um dos primeiros desafios será ampliar a inclusão digital no país. É prioritário, no entanto, fazer o processo de inclusão digital andar a passos largos, porque ainda há uma grande parcela da população sem acesso à internet. Milhões de crianças que não conseguem assistir às aulas online e adultos que não têm como trabalhar remotamente. O grave momento também exige de nós uma postura de compreensão, de abertura ao diálogo. Se é tempo de levantarmos a guarda contra o novo coronavírus, também é hora de um armistício patriótico e deixarmos a arena eleitoral para 2022. É preciso, sobretudo, respeito e que deixemos as nossas diferenças político-ideológicas de lado para enfrentarmos esse inimigo invisível comum que, lamentavelmente, tem tirado a vida de milhares de pessoas e gerado danos incalculáveis à economia. O novo ministro também destacou a importância dos meios de comunicação para o Brasil. A mídia continua a estar entre as prioridades desse governo. O dinamismo dos canais de TV fechada, a força e a abrangência da TV aberta, que leva informação e entretenimento ao território nacional, são verticais importantes de política pública. Assim como a rádio, veículo poderoso, aliado nas grandes cidades, General Girão, e amigo próximo das comunidades mais isoladas. E os jornais, que tanto ajudam a aprofundar as reflexões da sociedade, somados à internet, formam o símbolo e palco da liberdade de expressão. A seguir, as acusações de um ex-assessor de segurança nacional ao presidente americano Donald Trump. E a polêmica sobre a volta dos campeonatos de futebol. A Nissan quer assumir um compromisso para ajudar você a seguir em frente. É o compromisso Nissan. Além da qualidade e tecnologia japonesa, queremos oferecer tranquilidade e segurança na compra do seu Nissan 0 km. Aproveite toda a linha com as 12 primeiras parcelas pagas pela Nissan e a primeira revisão é grátis. É um ano de tranquilidade da Nissan para você. Visite uma concessionária Nissan. Estamos preparados para te receber com segurança e proteção. Ou acesse o nosso site para saber mais. Confira amanhã em A Tribuna. Prefeitura de Santos decide recorrer da decisão do Tribunal de Justiça que muda as regras de flexibilização no município. Todos os detalhes você confere no Caderno Cidades. Veja também como foi a live realizada pelo Grupo Tribuna com o ex-ministro Ciro Gomes. Há polêmicas de sobra no ar. Selecionamos ainda para você mais de 2.500 vagas nos principais programas de estágios e trainees. Os salários chegam a R$ 4.500. Não perca! A Tribuna. Todo dia, o tempo todo. Eu queria um jeito diferente de estudar. Então eu escolhi a São Judas Live, que tem aulas ao vivo com os meus professores todos os dias. Eu e minha amiga Lu. É isso aí.
Dá para estudar em casa, como o Marcos, e usar o laboratório, como eu. Ou frequentar o campus, como a Gi. Agora não dá, tô na biblioteca. Quer um jeito diferente de estudar? São Judas Live. Aulas ao vivo todos os dias e parceria Google for Education. Diferentemente digital. Esther tenta salvar a empresa do ex-marido. Finalmente acabamos. Agora começa a sua parte. Esperar o expediente da Fio Carioca começar amanhã e apresentar todas essas criações pro Paulo. E o romance de Griselda vai incomodar os filhos. Tu cozinha dormiu aqui em casa? Eu não gosto muito dessa história. Pô, não pega nada bem. O filho mais velho chega aqui, vem tomar café da manhã e de repente se depara aí. O piloto na cozinha. Daqui a pouco, Fina Estampa. A Justiça decretou a prisão temporária de um sargento da PM de São Paulo suspeito de assassinar um adolescente de 15 anos. Adriano Fernandes de Campos se apresentou hoje à Corregedoria da PM. Segundo a polícia, o sargento aparece nessa gravação carregando uma arma. No mesmo local, minutos antes, foram registradas as últimas imagens de Guilherme Guedes. No dia seguinte, a família encontrou o corpo do adolescente no IML atingido por 2 tiros na cabeça. A polícia tenta identificar o segundo homem que é visto com o sargento no vídeo. O ex-assessor de Segurança Nacional da Casa Branca, John Bolton, fez acusações graves ao presidente Donald Trump num livro que tem lançamento previsto para a semana que vem. De acordo com Joe Bolton, em junho do ano passado, durante um jantar no Japão, Donald Trump pediu ao presidente chinês Xi Jinping que o ajudasse a ganhar as eleições presidenciais em novembro desse ano. A revelação faz parte do livro que Bolton escreveu sobre o governo Trump. Bolton diz que Trump afirmou que o poder econômico da China pode afetar as campanhas políticas e pediu para que o chinês comprasse trigo e soja antes das eleições para o favorecer nas urnas das regiões rurais dos Estados Unidos. O caso lembra a interferência da Rússia nas eleições americanas de 2016. E também o motivo que levou Donald Trump a sofrer um processo de impeachment no Congresso. Segundo várias testemunhas, o presidente americano pressionou o presidente ucraniano a conseguir provas que pudessem comprometer seu adversário político, Joe Biden. Em outro trecho, Bolton afirma que as ignorâncias políticas de Trump surpreendiam todos os assessores à volta do presidente. Segundo Bolton, uma vez Donald Trump perguntou se a Finlândia fazia parte da Rússia. Outra vez, numa conversa com o embaixador britânico, Trump se surpreendeu com o fato de Reino Unido ser uma potência atômica. Bolton também revela que Trump disse uma vez que invadir a Venezuela seria bacana e que Trump afirmou que a Venezuela, na realidade, era parte dos Estados Unidos. John Bolton foi conselheiro de Segurança Nacional entre 2018 e 2019. Assessorava diretamente o presidente americano em questões de política externa para a segurança do país. Trump o demitiu pelas redes sociais. Bolton disse que foi ele quem pediu demissão. A Casa Branca entrou na justiça para impedir a publicação do livro. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro marcou para amanhã o reinício do Campeonato Carioca. É o primeiro estadual do país a voltar da interrupção causada pela pandemia do coronavírus. Rodrigo é torcedor do Flamengo. Ele está se preparando para ir ao Maracanã. Não para ver o jogo do time dele amanhã contra o Bangu. Rodrigo trabalha no hospital de campanha que fica dentro do complexo do estádio. Temos atualmente pacientes debilitados, leitos que demandam atenção. Até o momento, este é o único hospital de campanha em funcionamento dos 7 prometidos pelo governo do Rio. Tem atualmente 48% de ocupação. 26 pacientes estão na UTI. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, o pico de mortes no Rio aconteceu 14 dias atrás, com 324 óbitos registrados em 24 horas. Mas, com a autorização da Prefeitura, a Federação do Rio e a maioria dos clubes decidiram pelo retorno do Campeonato Carioca neste momento. Apenas Fluminense e Botafogo foram contra e ameaçam não entrar em campo na segunda-feira. Botafogo respeitou e respeita as vidas dos seus jogadores, funcionários, familiares e de toda a população. De acordo com a federação, o protocolo de segurança vai minimizar os riscos de infecção dos profissionais envolvidos nos jogos, que serão disputados sem torcida.
Acho que o Flamengo está no seu papel. O papel do Flamengo é respeitar as autoridades, respeitar a lei e trabalhar quando for possível trabalhar. Os outros times, eu não vou falar pelos outros times. As federações de Minas Gerais e de Santa Catarina anunciaram que os estaduais vão recomeçar em julho, quando também voltarão a treinar os times de São Paulo, mas ainda sem jogo marcado. No Rio, o futebol volta 2 semanas após o dia em que mais mortes foram contabilizadas no estado. Na Europa, esse intervalo foi de 70 dias em média. O futebol, de alguma maneira, ele provoca algum tipo de aglomeração, mesmo com estádios fechados, né, para público. Você vai ter todas as pessoas que trabalham em torno, comissão técnica. O ideal é que a gente, nesse momento, já começasse a ter o retorno aos treinos e daqui a umas 2 ou 3 semanas, a situação estando normalizada e controlada, a gente poder voltar às atividades, aos jogos, né? O Jornal Nacional termina aqui. O Jornal da Globo é depois de Cinema Especial. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Jornal Nacional. Oferecimento Crefisa. Dinheiro na hora sem sair de casa. Acesse crefisa.com.br ou baixe nosso aplicativo.